7h02. Bom dia, segunda-feira, 22 de março de 2021, Dia Mundial da Água. E você confere a partir de agora. Prefeita de Rancho Queimado fala conosco sobre tratamento precoce usado no município. Ela está usando remédios como a ivermectina e a hidroxicloroquina. Secretário da Educação do município de Tubarão fala sobre o Dia Mundial da Infância. Em Bituba, diretor do Hospital São Camilo pede que a prefeitura feche todos os setores para tentar reduzir o número de infectados. Diretor da FAMPESC fala do empreendedorismo na região. Tem também a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho e muito mais. Fique conosco. Agora, na Jovem Pan. Informação com credibilidade. Jornal da Manhã, segunda edição. Oferecimento: Giasse Supermercado, Centro e Oficinas e Loja Extrato Verde, produtos naturais. Aqui você encontra saúde. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã, edição local Jovem Pan Tubarão 94.9. Apresentação de Andréa Felisberto, Vera Mendonça e Mexicano. Produção de Leonardo Bardini. Fique bem informado com o Jornal da Manhã. A notícia em destaque aqui na Pan. E interaja conosco pelo 991639490, o WhatsApp da Pan Tubarão 991639490, Facebook Jovem Pan Tubarão e Instagram @Jovem Pan Tubarão oficial. Bom dia, Vera. Bom dia, Andréia. Bom dia, Mexicano. Passaram bem final de semana? Tudo certinho, graças a Deus. Tudo certinho, graças a Deus. Ah, muito bem. Agora a movimentação que a gente a gente viu no final de semana com relação à vacinação. Muita movimentação em todos os municípios. Muito legal, a gente fica dar aquele ar de um pouco mais de tranquilidade nesse momento, quando a gente vê as vacinas chegando e as pessoas serem vacinadas. Tomara que aumente esse ritmo ainda mais para que a gente possa chegar numa segunda-feira ainda com mais tranquilidade, com certeza. É verdade. A vacina que já foi denominada a vacina da esperança, né, Vera? É verdade, com certeza. Mexicano, bom dia. Bom dia, Andréia, bom dia, Vera Mendonça, e também bom dia aí aos nossos ouvintes, né? E um final de semana aí bastante agitado, né? Como a Vera já falou sobre a vacina, mas também algumas pessoas ainda nas praias. É verdade. Infelizmente. A imprudência com o não uso da máscara continua, né? Verdade. Na última de sexta para sábado, tá? A Guarda Municipal, juntamente com a Polícia Militar, elas tiveram em mais ou menos umas 20 a 25, em 25 locais que tinha aglomeração, ou não estavam cumprindo as determinações realmente do protocolo de segurança, né? Como usar máscara, usar álcool em gel, muita notificação ainda final de semana e a falta de consciência continua. Verdade, e no final de semana e também começando a semana também a Guarda teve que fechar alguns estabelecimentos que não estavam cumprindo o decreto do estado e também o municipal, ontem à noite. Aproveitando o assunto Covid-19, vamos aos dados no Brasil, Santa Catarina e em Tubarão? No Brasil, segundo o balanço do consórcio de imprensa divulgado na noite de ontem, o país possui 11.996.442 casos confirmados do novo coronavírus e 294.115 óbitos desde o início da pandemia. Nossos sentimentos a todos que perderam um ente querido ou até mesmo amigos, né, por conta da Covid-19. E em Santa Catarina, segundo o boletim do governo do estado, divulgado também na noite de ontem, possui 761.196 casos confirmados, sendo 720.386 recuperados e 34.374 seguem ativos. Santa Catarina soma 9.539 mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia e a taxa de ocupação de leitos de UTI SUS é de 98,1%. Já aqui em Tubarão, os números são os seguintes: 1.089 casos ativos no município, 18.102 casos confirmados, 258 óbitos desde o início da pandemia. Em monitoramento estão 1.003 pessoas recuperadas da Covid-19, 16.712 e hospitalizados em UTI 38 e na enfermaria
48. Esses são os dados de Tubarão, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. No estado de Santa Catarina, no sábado, tu vê, nós tínhamos 9.471 mortes. Isso no sábado. Já ontem, domingo, 9.539 mortes. Verdade. E vale lembrar que esses dados aí são dados do LACEN. Tem muita gente que faleceu aí final de semana que não estão aqui incluídas nesse número de mortes. Por quê? O LACEN, né, só confirma realmente, só coloca os dados para o estado de Santa Catarina para divulgação quando ele realmente tem a certeza, já tem passado por por alguns dias ou algumas horas. Como no final de semana nós tivemos muitas mortes, com certeza o boletim de hoje e amanhã deve aumentar ainda mais, mas nós temos 9.539 mortes em Santa Catarina, dados oficiais do estado. Infelizmente, por isso que a gente não cansa de repetir. Use máscara. Se sair, saia com toda a segurança, seguindo os protocolos, de acordo com as informações do Ministério da Saúde. Distanciamento social e higienização das mãos com frequência. Álcool em gel 70 ou líquido 70. Com certeza. E, aliás, esse novo decreto do governo do estado, ele prevê multa, né, de até R$500 para as pessoas que não usarem máscaras. Agora é importante dizer o seguinte: final de semana algumas pessoas me perguntaram: Vera, mas tem que dirigir com máscara? Não, não precisa. Se você está dentro do seu carro sozinho, não precisa usar a máscara. Mas se tiver mais alguém junto, aí depende. Tem que usar. Mas não é multado. Não é multado. Se nós olhar bem ali o decreto, que ele diz ali, mesmo se tiver o caroneiro, duas pessoas dentro do carro, e se os dois estiverem sem máscara, leva a multa. Não leva, porque na semana passada eu conversei com o comandante do 5º Batalhão, ele disse que dentro do carro. Quando eu coloquei dentro do isso carro aí, é privado. Que era fake, né? Que era um fake que não era. Mas porque eu já tinha recebido. Mas dentro do carro não é multado. Dentro do carro não é multado, diz o próprio comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar. Agora tem que ver como é que vai se interpretar, né? Às vezes o comandante diz uma coisa, mas na realidade age em outra. Não, mas o comandante é treinado exatamente para isso. Nem às vezes todo o treinamento vale. Gente, independente de estar dentro do carro ou fora do carro. É bom usar. É bom usar. E também tem uma outra questão. Muitos brasileiros precisam sentir no bolso para poder obedecer. Claro, porque senão o brasileiro só vai sentir quando mexe no bolso dele. Senão, ele não vai obedecer, ele vai continuar à vontade. E nós estamos vendo aí o dia a dia. Ontem precisava a polícia ter que estar fechando bares. Pois estabelecimento. Vez, né? Há mais de um ano da pandemia já. É isso, há mais de ano e as pessoas ainda não aprenderam. Isso é sério. É uma vergonha, cria polêmica, e por falar em polêmica, tem um outro assunto criando polêmica também. O Vaticano afirmou no último dia 15 que padres e outras autoridades da Igreja Católica não podem abençoar uniões entre pessoas do mesmo sexo. A aceitação do casamento entre homossexuais pela Igreja Católica é sim um assunto bem polêmico, não é isso, Vera? É verdade. Aliás, o atual Papa, o Papa Francisco, ele tinha flexibilizado um pouco. Lembra? Verdade. Quando ele tinha falado, ele era favorável aí à união civil entre pessoas do mesmo sexo, né? Do ponto de vista legal. Eu acrescento aqui que eu acho o Papa Francisco um fofo. Eu gosto. Eu sou apaixonada. Eu gosto também. Eu gosto das colocações dele. Eu acho ele se modernizou muito. Mas o problema é que ele sofre muita pressão. É verdade. A Santa Sé, por exemplo, né? É formada, tem bispos e autoridades dentro da Igreja Católica de todo mundo. Aí o pessoal pressiona um pouco mais o Papa Francisco. Aí na semana passada saiu então uma nota de que a Igreja Católica não abençoa, né? Essa questão. Aqui em Tubarão, por exemplo, tem o Dom João Francisco Salmo, que é o nosso bispo, tem também, não tem a posição tão aberta como tem o Papa, mas eu achei legal, porque ele gravou pra gente um áudio falando sobre isso, mas ele diz uma coisa interessante, mesmo que, claro, eles têm que ir na linha da Igreja Católica, mas mesmo que a Igreja Católica não abençoe essa união, não se pode desampará-los. Eu achei muito interessante as colocações dele, porque é exatamente isso. Independente, pode não abençoar, mas ao mesmo tempo você tem que, né, acolhê-los também. Até porque diante da Bíblia, todos nós somos filhos de Deus, né? Exatamente. Por que quando o bispo diz que não podemos desamparar essas pessoas? Por quê? Porque Deus é bem claro, porque ele deixa a pessoas escolher. As pessoas são livres. Temos o livre-arbítrio. Fazer a escolha dela, ela faz o que
ela quer na vida dela, porque Deus não aprende ninguém, não traz ninguém no cabresto. Então por isso que ele diz que nós não podemos desamparar, nós não podemos se afastar dessas pessoas, nós temos que amar ela, não podemos amar o erro delas. Exato. Deus não ama o erro das pessoas, isso não, é o que é o pecado, isso Deus abomina. Agora, ela é uma criatura de Deus, se colocou bem, e uma pessoa que Deus ama ela também, dependendo da escolha dela. Agora, por que a gente levantou esse assunto? Porque é polêmico. Eu tenho visto, por exemplo, nas redes sociais, muitas colocações, tem gente que é favorável, tem gente que é contrário, claro, né? E vai se respeitando a opinião de cada um. A gente respeita a opinião, mas respeita também a decisão das pessoas. Da Igreja Católica também. A Igreja Católica tem a sua forma. Não é só a Igreja Católica que não abençoa o mesmo século. As igrejas evangélicas também não. Elas seguem uma linha também que não abençoa. Ou se tiver um casamento de união do mesmo sexo, não, eles não abençoam. Qualquer igreja evangélica também não segue essa linha. O Papa Francisco, quando ele assumiu, né, ele realmente causou um pouco de polêmica porque ele foi favorável. Ele tinha umas ideias diferenciadas, mas a pressão realmente grande, prevaleceu, né? Lá dentro, né? Vamos ouvir então o que diz o bispo, ou melhor, o que disse o bispo Dom João. Em relação ao casamento gay, é preciso distinguir casamento civil no cartório de celebração do sacramento do matrimônio, o casamento na igreja. A Igreja Católica, com base no Evangelho, não aprova as relações homossexuais e não pode celebrar o sacramento do matrimônio quando se trata de um casal homoafetivo. Isso nunca mudou. O Papa Francisco, em entrevista, havia dito que falar em casamento entre pessoas do mesmo sexo é algo incongruente, mas que é preciso haver uma lei de união civil para regular benefícios, como o plano de saúde, por exemplo, porque se trata de pessoas humanas. E também, em qualquer situação, ninguém pode ser descartado. A Igreja procura acolher e acompanhar os homossexuais, como qualquer pessoa, em qualquer situação, e neste caso, propõe a eles um caminho de crescimento na fé. Isso se faz tudo em nome da caridade, procurando o bem de todos. É isso que Jesus nos ensinou e que Jesus nos pede. Mesmo quando não aprovamos comportamentos de alguém, nós temos que continuar tratando as pessoas como nossos irmãos e irmãs. Muito bem, palavras do bispo de Tubarão a respeito, né, da aceitação do casamento entre homossexuais pela Igreja Católica. Assunto polêmico, principalmente na comunidade LGBTQI+, né, que envolve aí as pessoas homossexuais e também diz respeito à orientação sexual do indivíduo. 7h15 minutos. Faz parte da igreja. Eu acho que cada um tem o direito, a gente sempre fala, né? Cada um tem o direito de escolher, né, a sua religião, em escolher, né, que a sexualidade tem direito do seu time de futebol, por exemplo. Cada um somos livres exatamente para isso. Então a gente tem que ser livre, usar o que a gente acha que é o certo, o correto, mas respeitar sempre as outras pessoas, né? E as outras religiões também. Eu acho que é a questão de respeito. Tudo se consegue, a gente consegue conviver cabeças diferentes, mas sempre com respeito. E vale a gente lembrar aqui também que diferencia-se muito fé para a escolha a qual vai seguir religiosamente, né? É verdade, com certeza. 7h15, algo mais, velho? Não, eu só queria falar, a gente no final de semana nós temos várias ocorrências policiais. Eu estava vendo aqui, que a polícia localizou 304 buchas de maconha aqui na localidade do Fábio Silva. O Fábio Silva tem alguns locais ali bastante conhecidos pela polícia, e no final de semana 304 buchas de maconha. A polícia, aliás, nos últimos dias tem apreendido muita droga aqui na cidade de Tubarão. Com certeza a polícia tem trabalhado um bocado. E um belo trabalho, diga-se de passagem, né? Vamos agora falar de empreendedorismo, é isso, mexicano? Isso mesmo, nós vamos conversar aí com o Luiz Henrique da Molim, ele que é o diretor de patrimônio da FAMPESC, e ele fala sobre o empreendedorismo aqui na nossa região e como está. Vamos ouvir. Olá, aqui é Luiz Henrique Dalmolin, diretor de inovação da FAMPESC, Federação das Associações das Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina. Eu gostaria inicialmente de dar boas-vindas à Jovem Pan,
uma empresa com uma marca nacional, vindo para nossa região com uma equipe consagrada e com programas voltados para a comunidade e voltados para a divulgação da notícia, da comunicação nesse período tão difícil para todos nós, trazer a informação no momento real, de forma clara, objetiva, é o que a gente precisa e é o que essa empresa ela demonstra pela sua participação ao longo do tempo. Então, boas-vindas e parabéns para todo mundo e para toda a equipe. Eu gostaria de falar um pouco sobre a dificuldade que está tendo os empresários e os empreendedores da nossa região, né? A maior dificuldade que a gente tem é relativa à instabilidade, né? Instabilidade tanto de abertura, fechamento, então tem uma crise econômica e uma crise política por essa instabilidade, que isso que deixa os empresários, empreendedores com receio de empreender, mas mesmo assim as pessoas estão empreendendo, né? Nós temos uma outra grande dificuldade, que é a mão de obra especializada. Infelizmente ainda, apesar de estar existindo necessidade de pessoas entrando no mercado, mas sem a devida qualificação. E também em relação a recursos, né? Os projetos de financiamento, de empréstimos ainda são bastante acanhados, né? Com juros ainda altos. Nós temos o Pronamp, que ainda é um programa que, mesmo tendo aumentado a sua base de juros, ele ainda é a melhor opção para os empreendedores. Então, mas a nível de bancos, outros bancos, ainda a taxa de juros é muito alta para o empreendedor fazer a possibilidade de implementação. Nós somente fazendo um resgate rápido, né? O ano passado nós tivemos cerca de 464 empresas fechadas em Tubarão, inativadas. Tivemos um crescimento nos microempreendedores individuais, então acho que é importante isso para todos nós. Às vezes uma migração dessas empresas que fecharam para os MEIs. Nós tivemos na região um saldo positivo de 3.400 empregos, né? Então é importante a gente visualizar a nossa região como um todo. Então a perspectiva é que a gente saia um pouco dessa crise. O setor de serviços começou a melhorar, ele teve um acréscimo de 2%, e dentro desses 2%, 31% são serviços profissionais. Então os profissionais autônomos estão trabalhando bastante, e a indústria agora começou a ter uma reação. Então eu acho que é importante essa construção para a região, para a gente ter uma retomada, né? Em 2021, mas ainda com essa instabilidade deixa todos nós preocupados. Eu agradeço a todos e novamente dou os parabéns pela vinda da Jovem Pan. Um abraço. Muito obrigada. Este foi o presidente de inovação da FAMPESC, Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais, o senhor Luiz Henrique Dalmolin, conversando conosco nesta manhã de segunda-feira. Andréia e Vera, quando a gente vê ali a colocação ali que ele faz, Vera, aí nesse período de pandemia que a gente temos aí, 164 empresas que fecharam as portas, principalmente de MEI, né? Santa Catarina? Isso, não, em Santa Catarina, tá? Então a gente vê que isso aí, será que isso é assustador, Vera? E não é, né? Deixa a gente bastante preocupado, né? 160? 164 o número, mesmo que seja apenas uma empresa, já é preocupante, né? E aí tudo em virtude da pandemia, mas a gente sabia que esse tipo de coisa ia acontecer. Esse é o resultado. Eu até acho que ainda bem que tem muito empresário que acabou mesmo com todo esses problemas da pandemia, acabou aguentando, acabou fazendo, muitas vezes, né? Buscando dinheiro para colocar no seu empreendimento para evitar o fechamento. Ainda bem, mesmo assim nós temos 160, é um número bastante alto e, claro, preocupante, porque são pessoas que acabaram ficando desempregadas, né?
Verdade. E outro ponto que ele chama ali a atenção é a qualificação, que nós temos que ter pessoas mais qualificadas, mas o governo tem que fazer isso, o governo tem que ajudar a qualificar essas pessoas, porque senão elas não conseguem entrar no mercado de emprego, como o Dalmolin falou ali, velho. Eu assisti uma entrevista na semana passada do Paulo Eli, que é o secretário de Fazenda em Santa Catarina, e ele dizia que o governo não tem intenção de colocar dinheiro agora nas empresas, ele não tem condições de colocar dinheiro agora. O investimento maior tem que ser para a questão da pandemia, de outra forma, compra de insumos e tudo mais. E o governo do estado não tem intenção de investir nas empresas e oferecer, por exemplo, recursos, como a gente falava na semana passada, né? E aí vai ficando mais difícil de encontrar pessoas qualificadas, né? Exatamente. E aí manter o negócio aberto, sem muitas condições. Ainda bem, tem muito empresário que é guerreiro aí, que está aguentando realmente com as portas abertas e sem muitas condições. Agora os impostos são muito altos, né, velho? O que o governo cobra, o governo estadual, federal, o que eles cobram por demais. Tem empresários aí que não tá aguentando, não tá a ponto de jogar já a toalha, né? Porque é muito caro os impostos aí. Brasileiro como todo, né? A gente trabalha, a gente vive um semestre do ano só pagando imposto, né? Só pagando imposto. Se o governo, por exemplo, desse uma diminuída, a coisa seria bem melhor. A reforma tributária tem que acontecer o mais rápido possível. Mais rápido possível. Olha, com relação às vacinas, hein? O governo de Santa Catarina recebeu no último sábado uma nova remessa com 146.750 novas doses da vacina contra a Covid-19, sendo 5.750 AstraZeneca, Fiocruz 141.000, e também as vacinas Coronavac. As remessas chegaram no aeroporto de Florianópolis e a partir de hoje elas começam a ser distribuídas. Muitos municípios já receberam, e alguns ainda recebem nesta segunda-feira. É a vacina da esperança, como a gente tem falado bastante, né? Animador ouvir manchetes, notícias desse tipo, né? Chegando vacina para a população. Aliás, é um problema mundial, a gente sabe disso, mas a gente fica feliz, né? Com uma notícia dessa, de que as coisas parece que estão se encaixando, né? Agora parece que vai, né? Pelo menos é o que a gente imagina e espera que aconteça. Tomara. Na sexta-feira de tarde, inclusive, a Prefeitura de Tubarão anunciou que a vacina que seria feita essa semana, né, a partir de hoje, ela foi realizada no sábado. Aí na sexta-feira a Prefeitura já antecipou e pediu para que os idosos, ainda com idade de 74, a partir de 74 anos, já comparecessem no Farol Shopping aqui em Tubarão para fazer a vacina. E no final de semana, Tubarão vacinou, foi o início da vacina. Foi o maior número de pessoas vacinadas desde o começo da campanha nacional. A Fundação Municipal vacinou 1.839 idosos com idade a partir de 74 anos. Que bom, né? Muito bom isso aí, parabéns. E o melhor disso tudo, Vera, é a organização. Como é que estava sendo organizado? Então a gente tem que parabenizar aí a Fundação de Saúde aqui do município de Tubarão, né? Pessoal, bem organizado bastante, né? E bem rápido, pode-se dizer assim, viu? Eu falei com alguns amigos que levaram os pais para vacinar e eles disseram que estava muito bem organizado. Bem organizado. 1.839 idosos foram vacinados. Que bom. Que legal. 7h25, voltamos já com o Jornal da Manhã. Minutos, você confere por aqui o Jornal da Manhã, edição local Jovem Pan Tubarão 94.9. Jornal da Manhã, edição local Tubarão 94.9, Jovem Pan, e o nosso WhatsApp para você interagir conosco é o 99163-9490. 99163-9490. Vamos conferir agora. Ok, Léo, perfeito. Vamos conferir agora então a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho aqui no Jornal da Manhã. Na Jovem Pan, tempo e temperatura. Jovem Pan com Ronaldo Coutinho. Oferecimento Cerâmica Quarese, artefatos de cimento em 13 de maio. Fone 36250193. E Forli Pavimentações, agora com paver.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Vera Maria, Mexicano e Andréia. Hoje começou aí com um tempo assim quente, né? Entre nublado, quase nublado, abafado, em torno de 21, 22 graus. À tarde não vai esquentar muito não, vai ter vento sul e talvez não passe muito, provavelmente dos seus 25, 27 graus. O mar não está muito agitado, tem um pouco de vento sul ao longo do dia, um pouquinho de cuidado com o barco pequeno. E pode ter chance de chuva, tanto de manhã quanto à tarde, com períodos bons de tempo seco, predominando o céu nublado. O sol, se aparecer, não é muito não. E a perspectiva é que a gente tem aí condições de tempo, no geral, aproveitável na região, com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre para atividades mais grosseiras. Atividades mais sensíveis de longa duração pode ter algum risco. Mantém a tendência parecida nessa terça e quarta-feira. Não baixa de 20, 21, entre 26 e 28 e chance de alguma chuva ou trovada e períodos de tempo seco. Na quinta e sexta fica mais quente, mas com chance menor de chuva. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Ok, Ronaldo, muito obrigada. E amanhã, lembrando, é o Dia Mundial da Meteorologia. Desde já os cumprimentos aí ao Ronaldo, ao né? Ronaldo Coutinho. Grande, né? Ronaldo Coutinho, que faz um excelente trabalho. André, deixa nós fazermos uma correção aqui. Por favor. Na entrevista do Damolin, nós falamos aqui em 164 empresas e já ficamos assim apavorados, que nós achávamos que era em todo o estado, mas não. Só em Tubarão foram fechadas 464, né, velho? O ano passado. O ano passado, o Damolin tá passando a informação aqui, ó. Só o ano passado, são dados da Jusesc, se juntar o mês, por exemplo, foram cerca de 900, segundo ele. Mas só o ano passado foram 464 empresas fechadas aqui no município de Tubarão. Imagina no estado, né? Então realmente é preocupante. Aí depois com a pandemia, ainda mais, a pandemia começou o ano passado, imagina, né? O número que tem hoje. Bem preocupante mesmo. 7h31 e agora nós vamos receber a prefeita de Rancho Queimado aqui no Jornal da Manhã, edição local, a senhora Cleci Aparecida Veronese, né, Vera? Ela conversa conosco a partir de agora. Exatamente. Olha, tem uma questão que é bastante, as pessoas discutem bastante, principalmente nas redes sociais, desde o início da pandemia, tem essa questão do uso de alguns medicamentos que alguns médicos são contrários, dizem que não surte o efeito, mas lá no município de Rancho Queimado, que é no oeste do estado, a prefeita Cleci, ela adotou chamado... Só fazendo uma correção. No oeste. Grande Floripa. Floripa, exatamente. O oeste não é. Eu lembrei agora de Chapecó, que estava ouvindo uma entrevista de Chapecó. Grande Florianópolis, né? A prefeita Cleci usou um sistema tratamento precoce, usando alguns medicamentos, tá? Alguns medicamentos que são contestados por alguns médicos desde o ano passado, desde abril do ano passado. Verdade. E eu achei interessante porque, inclusive, foi o Ronaldo Coutinho, alguns dias atrás, quando conversava comigo, que me falou lá de Rancho Queimado. E aí, nós marcamos com a prefeita Cleci exatamente porque são bons os resultados. Apenas 2 mortes até agora lá no município. É isso, prefeita. Bom dia. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã, bom dia Vera, bom dia Andréia, bom dia Mexicano. Bom dia. Realmente aqui nós temos uma experiência que foi exitosa, né? Realmente nós adotamos sim o tratamento precoce e tem salvo vidas, né? Uhum. Como é que é na verdade esse tratamento precoce? Como é que ele funciona na prática, prefeita? Sim, nós em julho do ano passado nós adotamos, após fazer um fórum com a Câmara de Vereadores, com a Secretaria de Educação, de Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil, e nós foi feito um protocolo para o nosso médico que está aqui há 42 anos no nosso município. Ele nos apresentou o tratamento precoce, foi feito um protocolo com a dosagem e passamos no Conselho Municipal de Saúde para ser aprovado. Então hoje nós temos um centro de Covid e lá quando as pessoas chegam com alguma queixa, ela é feito o teste rápido. Dando positivo, ela passa pelo médico e faz a avaliação médica e tem a possibilidade de levar o tratamento precoce. Dando negativo, mas
estando com as queixas, é a mesma coisa, passa pelo médico e também tem a possibilidade de levar o tratamento precoce. O que tem nesse kit, né? É o básico. Na verdade, nós tem a ivermectina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, poliovitamínico e zinco na primeira fase, né? Porque nós temos 2 fases. A primeira é essa. A segunda já passa com os corticoides e com o antitrombótico. Tem dado muito certo aqui em Rancho Queimado. Nós não estamos usando leitos de UTI, graças a Deus, né? E a gente está tratando o povo em casa. Semana passada e com essa segunda cepa nós tivemos uma internação, mas não entubada, né? Agora, prefeita, o mexicano, esse tratamento que vocês usam aí em Rancho Queimado é para as pessoas que sentiram sintomas já no começo, porque se deixar depois já tiver avançado, já não resolve mais, é isso? Isso mesmo, precisa ser nos primeiros sintomas, por isso que se chama tratamento precoce. Então, nos primeiros sintomas precisa ter essa avaliação com o médico e começar a tomar. Após o segundo, que já é aquele cansaço, aquela dor no pulmão, isso aí é entrado com os corticoides, mas o primeiro momento é ivermectina e hidroxicloroquina para atacar o vírus. Então já fica mais difícil, né? E também, mexicano, quando alguém dá positivo, o doutor Armando já trata a família com a ivermectina. As pessoas que já estão mais próximas daquele que está infectado, é a ivermectina e o poliovitamínico, já para estar ajudando nessa questão da prevenção. Tem muita gente, prefeita, que prefere tomar, tem intenção de tomar o medicamento mesmo sem ter alguns sintomas. O município aprova isso? Também cede o medicamento no caso como esse? Não, na verdade, todo medicamento só é entregue a partir da avaliação médica, né? Não pode chegar lá e pegar qualquer medicamento e sair tomando. Tem que ter uma avaliação, porque esse é o kit básico, né? E muitos são retirados, alguns, outros são incluídos, outros medicamentos, mas sem avaliação médica não pode ser entregue. Esse kit é entregue pelo município, prefeita? Sim, ele consulta e já sai de lá com todos esses medicamentos, né? No momento, porque ele tem que sair de lá, tem a queixa, já tem que sair tomando o medicamento para fazer efeito, né? Os primeiros sintomas. Quanto é que a senhora gastou para comprar esses kits aí para distribuir à população? Qual foi o investimento do município? Nós, desde julho do ano passado até o momento, nós já gastamos R$47 mil. Isso não dá um respirador, né? E atendemos mais de 1.800 pessoas. Então, se for fazer o custo aí por uma média, dá R$26 a R$30 por pessoa. Hoje, quantos mil habitantes nós temos aí em Rancho Queimado, prefeita? Mexicano, há 10 anos atrás foi feito o IBGE aqui e nós tínhamos 2.874 habitantes. Só que de 10 anos para cá surgiram 36 condomínios rurais. Esses condomínios, agora nos últimos anos e no último ano, agora depois da pandemia, eles estão lotados. As pessoas estão trabalhando em home office e estão utilizando o nosso sistema de saúde, a nossa educação. Então a gente percebe isso pela saúde, que praticamente dobrou. E aí, mexicano, tem muita gente que é contra o tratamento precoce e algumas emissoras dizem que Rancho Queimado é fake porque o número do IBGE não está batendo com o número de pessoas que nós estamos atendendo. Mas toda pessoa que chega no centro de Covid, ela é atendida sim pelo médico, né? Embora esteja em condomínios, ela precisa ser atendida, e a maioria das pessoas positivadas até o momento são pessoas que vieram de outros lugares e têm moradia aqui no final de semana, né? Então tem cerca de 6 mil moradores, mais ou menos, um pouco mais de 5 mil moradores. Pensamos que, né, dobrou aí, 5 mil, a gente imagina, porque a gente está fazendo as carteirinhas de saúde, então próximo a 5 mil habitantes. E qual a média, prefeita Cleci, bom dia, aqui é a Andréia, qual a média de idade dos moradores de Rancho Queimado? Como eu não ouvi, desculpa. Qual a média, a faixa etária mediana dos moradores de Rancho Queimado?
Nós temos aqui 40% são idosos. Certo. Então a gente percebe muito agora a questão dos idosos com a questão da vacinação. Acima de 60 anos nós temos 40% da população idosa. Aí nós temos 60% que é jovem ou mediano, né? Mas muita gente, imagina 40% da população ser idosa aqui, aí tem que ter mais cuidado, e mais que nós estamos no pé da serra, é frio, né? O vírus gosta da questão fria também, então tem que ter muito mais cuidados, né? Prefeita, me diz o seguinte, a gente sabe que alguns médicos, muitos médicos dizem o seguinte, olha, não adianta a ivermectina, por exemplo, a hidroxicloroquina, são medicamentos que não resolvem nada essa questão do Covid-19. A senhora não tem medo daqui a pouquinho de sofrer algum tipo de ação, por exemplo, por parte da justiça, por parte de alguns outros setores da própria medicina em Santa Catarina, em virtude desse uso precoce não aprovado por eles? Sim, Andréia, desde esse momento eu sabia que poderia sofrer, e a gente está aí, tanto eu quanto a questão do médico, muito as pessoas, muita crítica por parte médica, por vários, né? Mas a gente sabia que ia enfrentar, e eu sempre coloquei que se a gente conseguisse salvar uma vida, já vale a pena. Então eu posso responder para o resto da minha vida, mas eu sei que eu fiz o melhor, não me omiti, e na verdade assim a gente vê pelos nossos números, as pessoas não estão precisando de leite de UTI como eu vejo em outras cidades, né? Então críticas vai ter, e aí os médicos e as pessoas que dizem, não é comprovado, a dosagem é muito pequena, tanto da ivermectina, da hidroxicloroquina, e tem sim muitos estudos, tem mais de 35 artigos revisados nesta questão. Nós temos aí pessoas que pesquisam, por exemplo, a doutora Roberta Lacerda, a doutora Raíssa Soares, que são médicas e que nos inspiraram para fazer isso, e tem muitos estudiosos, tem mais de 2.000 médicos aí estudando a questão, e também não é só Rancho Queimado que teve uma experiência exitosa. Nós temos aí Búzios, Porto Feliz, agora Taquara, no Rio Grande do Sul, e tem dado certo, né? A dosagem é muito pequena, e na verdade desses 1.800 nenhum voltou para dizer, olha, fez mal a ivermectina ou qualquer um desses medicamentos. E Andréia, e se a gente for ler uma bula até do nosso anticoncepcional, a gente não toma, né? É verdade. Se formos ler, não dá para tomar nada. É verdade. Para encerrar aqui a minha parte, até eu ia perguntar como é que a senhora se inteirou para poder usar esses medicamentos no seu município, se você tinha visto em outros municípios do estado, ou fora do estado, ou até mesmo fora do país, mas a senhora já colocou aqui. Eu gostaria de saber da senhora, prefeita, como é que está a economia no município de Rancho Queimado, que é uma cidade menor, né? E a gente sabe que às vezes a dificuldade é bem maior do que às vezes numa cidade grande, né, prefeita? Mexicano, antes de responder a tua pergunta, eu só quero retornar lá, quando você entrou tem 2 mortos. Não, na verdade o estado coloca que nós temos 3 mortos lá, e não é verdade, nós temos apenas 2. Esse terceiro foi colocado na nossa conta, que não a pessoa não morava mais aqui, mas quando chegou no hospital foi puxado lá pela carteirinha o endereço, e tinha o endereço daqui ainda. A gente já entrou com processo dizendo que o terceiro óbito não é nosso. E aí desses 2 óbitos, um foi antes do tratamento precoce e o outro foi após o tratamento precoce de um senhor que já era acamado. Então, só para deixar um pouquinho claro, a nossa economia, na verdade, os nossos comércios estão abertos, e ontem eu tive a felicidade de mais 2 empresários abrirem as portas no domingo, abriram chocolate, café, e graças a Deus a nossa economia está indo bem. Lógico que com essa questão de lockdown, as pessoas, muitos fecham e depois quase não conseguem abrir, mas a gente está aqui dando um apoio, né? E a gente fica muito feliz cada porta que abre, que tenta novamente num momento difícil desse, mas graças a Deus os comércios estão todos abertos e vão continuar abertos, porque a economia tem que continuar, a questão social tem que continuar. Verdade. Tá? E nós temos que cuidar bastante da saúde, realmente. Estamos esperançosos aí com a vacina,
mas por enquanto o que está dando certo aqui em Rancho Queimado é o tratamento precoce e a gente vai continuar fazendo isso com muita firmeza. Ok. Prefeita, obrigada. Só fazendo a correção é a Vera, tá? A Vera, é porque imagina, na que são verdade, três, né? eu sei que eu tô falando com a Vera e com a Andréia. Exatamente, as vozes são parecidas, né? Mas, prefeita, obrigada pela sua participação, sucesso, parabéns por essa, né, por essa coragem aí, tomara que continue dando certo e que, né, quem sabe a gente possa ter resultados melhores daqui pra frente. Um abraço, bom dia de trabalho pra senhora. Tá certo, fiquem com Deus, um abraço ao povo de Tubarão. Ok, igualmente, prefeita. Tchau, tchau. Faltam 16 minutos para as 8, tá na hora. Agora, no Jornal da Manhã Jovem Pan, o comentário de Moacir Pereira. Oferecimento Elizabeth Seguros. Faça seu seguro com a empresa de credibilidade. Elizabeth Seguros, 3052-2424. Universal Pneus. Traga seu carro, caminhão ou caminhonete e experimente a nossa mão de obra especializada. 3628-4148. Bom dia, Moacir. O prosseguimento do programa de vacinação em Santa Catarina foi o destaque do último final de semana, criando aí fundadas esperanças para as próximas semanas e meses de redução dos contaminados e número de mortos pelo coronavírus. A reversão das expectativas negativas para o tão desejado achatamento da curva já é uma realidade auspiciosa em vários países da Europa e regiões dos Estados Unidos, que inclusive já dispensaram até mesmo a obrigatoriedade do uso de máscaras. Em vários dos principais municípios catarinenses, prosseguiu a imunização, beneficiando idosos de 76 a 74 anos, como aconteceu em Florianópolis. Na maioria das principais cidades, a concentração foi na faixa de 75 e 76 anos. Mas em São José, por exemplo, até pessoas com 72 anos de idade tiveram acesso à vacinação. Ali, o plano de imunização está mais adiantado. Fato realmente positivo a destacar no final de semana foi a inexistência de denúncias graves nas redes sociais sobre grandes aglomerações. As atividades não essenciais funcionaram no geral com respeito aos protocolos de saúde com distanciamentos. O novo decreto do governador Carlos Moisés procurou exatamente evitar aí o fechamento de micro e pequenas empresas, o que geraria mais miséria, mais fome e problema de saúde. O desemprego já é uma triste realidade no estado. Algumas prefeituras, como Joinville, estão adotando medidas de caráter preventivo. Ali, uma licitação está sendo realizada objetivando a compra de 20 mil cestas básicas exatamente para a assistência das famílias em situação de risco. Realidade mais dramática registrou-se em Chapecó. Mais de 300 médicos do Hospital Regional Lenoir Vargas Ferreira, que estão empenhados na difícil tarefa de assistência aos pacientes com Covid-19 e outras morbidades, estão com os salários atrasados há 3 meses. Realmente uma situação inaceitável, inadmissível. A Fundação Hospitalar, que administra o hospital, informou que pretende resolver esta situação a partir de hoje, segunda-feira. E o secretário da Saúde disse desconhecer esta situação realmente inaceitável. O hospital é público estadual e 90% dos pacientes são atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Para completar, esta é uma semana de julgamento do segundo impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva pela fraude dos respiradores. Ele, ouvido em entrevistas, tem se declarado tranquilo, alegando que não houve crime de responsabilidade. Há muitas dúvidas sobre os 5 votos dos desembargadores do Tribunal de Justiça, porque entre os 5 deputados, sabe-se que o acordo político fechado no final do ano passado poderá produzir votos contra o afastamento temporário. Portanto, expectativa sobre esse julgamento na próxima sexta-feira, dia 26 de março, a partir das 9 horas da manhã. Mais informações e comentário no Balanço Geral, meio-dia, da NDTV. Obrigado a todos e um fraterno abraço. Obrigada a você também, Moacir. Jornal da Manhã, segunda edição, aqui na Jovem Pan, Tubarão 94.9. 18 minutos, faltam para as 8, nós voltamos já já. Retificando, faltam 12 minutos para as 8.
minutos faltam para as 8 horas, Jovem Pan Tubarão 94.9 e o Jornal da Manhã, edição local continua. E hoje, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água. Isso mesmo, olha, a Tubarão Saneamento aqui é concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto aqui em Tubarão, tem uma programação diferenciada com todo cuidado e ela diz o seguinte: estamos tão habituados à presença da água que só damos conta da sua importância quando ela nos faz falta. Verdade. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a escassez hídrica já afeta muitas regiões do planeta e vai se agravar ainda mais nos próximos anos com o crescimento da população mundial que pode chegar ou que deve chegar a 8 bilhões e 300 milhões de pessoas em 2030, segundo o diretor. Respeitando as regras de distanciamento e isolamento social, a concessionária hoje está fazendo alguma programação, algumas ações, a palavra fugiu, algumas ações para comemorar a data. Por exemplo, hoje das 8 às 17 horas teremos doação de mudas, tá? Na central de atendimento da própria Tubarão Saneamento. Vai ser também lá na Fundação do Meio Ambiente, tá? Não vai ser na central de atendimento, vai ser na Fundação do Meio Ambiente. A central de atendimento é quem está organizando. A partir das 9:30 da manhã. Então, quem tiver interesse em pegar mudas deve ir na Fundação do Meio Ambiente aqui em Tubarão, que fica aqui no Parque Natural, fica lá na antiga, lá onde nós tínhamos aqui em cima no morro aqui do Fábio Silva. Do Fábio Silva, exatamente. Como é que é? É antiga Casa? Não, que é o Parque Natural, onde funciona hoje o meio ambiente. Nós tínhamos a Clínica do Beck. A Clínica do Beck. A antiga Clínica do Beck é onde funciona o atendimento no caso do setor, né, de meio ambiente da cidade de Tubarão, e é ali que teremos a entrega. Também vamos ter às 1:30 da tarde premiação dos ganhadores do primeiro concurso da escola Professor Cleto da Silva aqui na cidade de Tubarão. Então são algumas atividades, mas com todo aquele cuidado necessário. E vamos lembrar aqui que o consumo da água deve ser consciente, esse líquido vital tão importante para todos nós, né? E deveria ser, né? É verdade. Faltam 6 minutos para as 8. Agora, mexicano. Isso, nós vamos ouvir aí o professor Maurício, ele que é o secretário da Educação do município de Tubarão, e ele vai nos falar aí sobre o Dia Mundial da Infância, que foi ontem, e ele vai falar da importância desse dia. Vamos ouvir aí, professor Maurício. O Dia Mundial da Infância é 21 de março. Este ano caiu num domingo. Esse dia foi criado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o UNICEF, com o objetivo de conscientizar os pais, os responsáveis e os governantes sobre a importância de garantir uma boa formação social, educacional e de valores para as crianças. Diferente do Dia das Crianças, que possui um caráter mais comercial, o Dia Mundial da Infância representa um período de reflexão sobre o modo como estão sendo formados os adultos do amanhã. Está comprovado que o melhor investimento que uma nação pode fazer é na infância. Portanto, essa data lembra que todas as crianças têm o direito à liberdade, assim como todos os seres humanos, e devem ser tratadas com dignidade e viver num ambiente saudável, longe de qualquer tipo de exploração, agressão, descuido e discriminação. Quanto mais cedo uma criança é estimulada, quanto mais saudável o ambiente em que vive, melhor o desempenho nos anos posteriores da escolaridade e da vida. É por isso que Tubarão investe muito forte na infância. É isso aí, professor, mas tem que investir mesmo, porque a gente sabe que ainda, posso dizer, no mundo inteiro as crianças ainda sofrem, são escravizadas, crianças espancadas, crianças abandonadas, a gente sabe, né? E a gente não precisa ir tão longe assim, viu? Basta às vezes olharmos ao nosso redor, a gente vê isso, mas que bom que aqui Tubarão também, a cidade de Tubarão faz um trabalho forte em cima aí das nossas crianças, né? Isso é muito bom. Bom dia para você que confere a programação da Jovem Pan Tubarão. Em especial, bom dia a você ligado aqui no Jornal da Manhã, edição local, Jovem Pan Tubarão 94.9. Quem interage conosco pelo WhatsApp, que é o 991639490, é o Davidson. Bom dia, Davidson. E também eu quero aproveitar, mandou
mandar um super abraço também ao Parreira, nosso ouvinte assíduo, né? Grande Parreira, alô Parreirinho, um abraço pra você aí, viu? Um abração mesmo. E eu aproveito aqui, André, eu quero mandar aqui um abraço pro pessoal da Pirâmide Lanches, que estão escutando ali todos os dias o programa, o André, a Leia, também a Dona Inês, o Rodrigo, o Cristian, o pessoal todo ali, um abraço pra eles. Valeu também, um abraço e bom dia pro Marcelo das Neves, excelente semana, muito obrigada pela audiência. E a todos os demais, né, de Tubarão e toda a região, ligados na Jovem Pan Tubarão 94.9. E aqui no Jornal da Manhã, edição local, tem Boca no Trombone também, claro que tem. Agora, no Jornal da Manhã, Jovem Pan, Boca no Trombone. Oferecimento, Crematório e Memorial São Mateus. Crematório do Dudu na Ilhotinha, Capivari de Baixo. Fone 3623-1425. Olha, então tá aí o programa Boca no Trombone chegando aqui. 4 da manhã nós temos mais coisa para falarmos aqui, principalmente aqui na rua José Evaristo Fogaça, né? Nós vamos reclamar de um problema ali que o morador mandou pra gente aqui. Vera, aqui na rua Aldo Wilson, aquelas tampas da galeria que estavam quebradas ali, foi resolvido o problema. Só que tem um porém, a prefeitura vai ter que agir com a guarda municipal, porque eu ontem passei ali que eu fui conferir 2 caminhões carregados estacionado em cima daquelas tampas de boca de lobo. Aí não tem tampa. Aliás, não é tampa, as tampas da galeria. Na galeria ali da Vina. Que nós falamos lá. Isso, foi resolvido o problema. O Nescau disse que essa semana. Não, já foi colocado a tampa lá, tá tudo certo. Parabéns, Nescau. Resolveu o problema. E só que tem algumas ali que estão descendo ali, por quê? Tem tinha 2 caminhões ali ontem em cima estacionado e carregado. Então ali não tem como. Ali é pra passar. Agora, pra ficar parado em cima, não tem como. Né? Pedestre pode passar sobre Claro, aí pode passar. Agora, 2 caminhões carregados ali em cima, meu amigo, aí fica difícil, né? É verdade. Olha, vamos pegar uma palavrinha do Everson Martins, ele que é o coordenador da COSIP. Nós falamos a semana passada aqui que o Parque Linear, ali onde o pessoal, nas margens do Rio Tubarão, onde o pessoal pratica bastante atividade física, muitas lâmpadas estavam queimadas. E parece que solucionaram, aliás, final de semana tinha os caminhões ali do Botega trocando as lâmpadas. Vamos ouvir o que diz o Everson. Um bom dia a você e aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Nós, na última quarta-feira, assumimos a coordenação da COSIP e, em reunião técnica, decidimos elencar algumas prioridades, tendo em vista que o município possui aproximadamente 25 mil pontos de iluminação. Entre essas prioridades está o Parque Linear. Já encaminhamos e solicitamos que a empresa responsável pela manutenção faça uma fiscalização e manutenção das luminárias do Parque Linear. Estamos à disposição da população através do telefone 3621-9020. Um forte abraço. Muito bem, obrigada, Everson. Um outro problema também que parece que vamos ter a solução, nós falamos a semana passada, com relação às lombadas em Tubarão. Muitas lombadas, elas não estão pintadas, não tem marcação, tá faltando algumas placas de sinalização. Pois é, o Evandro Almeida, que é o secretário de Segurança e Trânsito e Patrimônio de Tubarão, tá falando sobre isso, a licitação que vamos ter. Em relação ao casamento gay, é preciso distinguir casamento civil no cartório e celebração. Vamos lá então, foi apenas um erro aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão, né? Então, é verdade. Quem sabe faz ao vivo. Isso é erro, sempre acontece, programa ao vivo. Vamos lá. Isso é normal. É normal, é verdade. Esse era o bispo, né? Vamos lá, levanta do ponto já ali? Vamos ver ali? Enquanto o Léo prepara ali, deixa eu dizer o seguinte, olha, o comércio Tubarão deve abrir às 10 horas da manhã, tá? Abrir às 10 horas da manhã e fechar às 8 da noite. Por quê? Tem um decreto estadual que permite que o comércio abra às 10 até às 10 da noite, estadual. O municipal definiu que pode abrir às 10 até às 8 da noite, ou é vice-versa, deixa eu ver aqui. Aí o comércio Tubarão, em virtude dessa diferença entre um decreto e outro, resolveu então abrir a partir das 10 da manhã até as 10 da noite. É o novo horário, pelo menos por enquanto, nesta época de pandemia. Isso, e até amanhã eu quero ver se trago aqui também uma matéria com o Rafael Silvério, né? Ele que é o presidente da CDL, né? Sobre essa questão. Sobre essa questão. A gente vai preparar hoje essa matéria com ele. Muito bem. Tá aí então o Evandro no ponto. Vamos lá. O secretário de Segurança, Trânsito e Patrimônio falando sobre as lombadas em Tubarão, a pintura. Referente à pintura das lombadas,
Nós estamos entrando num processo de contratação de uma empresa através de um certame, num processo licitatório, onde nós vamos atender a cidade num todo na questão das pinturas, das faixas de ilumínio, das faixas de pedestres, das sinalizações das lombadas, tudo aquilo que realmente dentro do Código de Trânsito Brasileiro necessita para que a gente venha trazer maior segurança a todos os nossos munícipes. Nesse primeiro momento nós temos algumas equipes trabalhando e colocamos como prioridade nesse primeiro momento à frente de todas as escolas municipais e estaduais e privadas do município de Tubarão, para que a gente possa estar levando mais segurança aos pais, alunos e professores. Após isso, enquanto vem esse processo que vai entrar em licitação, da contratação dessa empresa para fazer toda a parte de manutenção da pintura na nossa cidade, nós vamos estar deslocando essa equipe para poder estar fazendo a manutenção também na pintura das lombadas e outras situações que venham a ter urgência. Então, por enquanto, é essa situação, mas em breve, com certeza, nós vamos estar conseguindo contemplar em toda a nossa cidade. Lembrando que eu estou à frente da Secretaria de Segurança, Trânsito e Patrimônio há um mês e estamos iniciando, apesar de estarmos com o mesmo prefeito Juarez e o vice Caio, mas é uma nova gestão, e isso acaba tendo todo um processo de adaptação para que a gente possa estar atendendo da melhor forma possível toda a nossa cidade. Lembrando sempre que o nosso prefeito Juarez e o vice Caio estão dando total apoio para que a gente possa estar atendendo da melhor forma possível todos os anseios da nossa comunidade. Obrigado, bom dia. Muito bem, tá aí. Obrigado, Evandro Almeida, também o secretário,